quem chegou agora. Nós vamos conversar sobre aquele assunto, né? A gente fala que é nitroglicerina, né? São assuntos assim bombásticos, né? Coisas que não são fáceis de serem ditas, mas que são importantes, que a gente precisa tratar. O tema da nossa meditação hoje é como administrar o dinheiro do lar, no lar cristão, né? Eu queria ler com vocês Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 7 em diante, para a gente começar a entender um pouco sobre quão importante é esse assunto. Provérbios, capítulo 30. Isso aqui já vai nos ajudar a entender um pouco da importância do assunto dinheiro, né? O verso 7 vai dizer assim, ó: duas coisas te peço, não me negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Até aqui. O autor aqui de Provérbios, nesse caso falam que é o rei Agur, né? Um rei, um sábio, muito rico. Ele ora a Deus falando: Senhor, eu não quero nem ser muito rico, mas também não quero ser muito pobre. E ele diz os motivos. Ele diz: se eu for muito rico, pode ser que eu me esqueça do Senhor. Pode ser que eu acabe amando a riqueza, a prosperidade, e eu pergunte quem é Deus nisso tudo, né? Porque a pessoa pode até confundir a riqueza com Deus. E o segundo motivo é para que, se ele, sendo pobre, ele não venha furtar, não venha pecar por causa do furto, né? O dinheiro, ele é um dos temas mais sensíveis na história da humanidade. Fato é que já amizades foram desfeitas, relacionamentos amorosos foram desfeitos, guerras são feitas por causa do dinheiro, né? E não só nessa questão dele ser sensível, o dinheiro também é uma coisa na qual nós gostamos pouco de falar. É constrangedor falar sobre dinheiro em alguns momentos. Então, a gente tem facilidade para falar sobre muita coisa. Às vezes a pessoa que tem uma proximidade com a outra, ela fala, às vezes, sobre a sua vida sexual com a outra, ela fala sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre as suas conquistas. Tem uma frase que diz que tem 3 coisas que a gente não deve falar, né? Nunca, para ninguém. É os nossos planos, a nossa vida amorosa e a nossa conta bancária. Mas olha, sobre a vida amorosa as pessoas falam. Sobre os planos as pessoas falam. Só que as pessoas têm dificuldade de falar sobre essa área, a área financeira, né? O dinheiro é considerado uma questão muito pessoal, uma questão de foro íntimo. Chega a ser mal educado alguém virar para você e falar assim: quanto é que você tem na sua conta bancária agora? Quanto é que você tem no seu bolso aí agora? Quanto de dinheiro você tem? Isso chega a ser estranho, a gente ouvir essas coisas, né? Mas a gente não deve ignorar quão importante esse tema é para as nossas vidas e quão importante esse tema é para os nossos relacionamentos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala cerca de 2.350 vezes sobre o assunto dinheiro. Tem 2.350 menções a esse assunto na Bíblia. Menções falando positivamente, menções falando negativamente a respeito do dinheiro, né? E tem 2 menções que, para o nosso tópico aqui, para a nossa discussão, é importante. A primeira é uma menção de Jesus, que Jesus compara o dinheiro ao falso Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, Jesus diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra riquezas aqui foi uma forma bonita do tradutor da nossa linguagem de escrever a adoração ao ídolo chamado Mamon, porque em outra versão da Bíblia, Jesus ele diz de forma muito clara: não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, para poder ficar mais claro para os nossos dias, como assim servir a Deus ou a Mamon? Ficaria a dúvida, né? Mamon era um deus cultuado chamado Deus do dinheiro, Deus da prosperidade, né? Então a Bíblia deixa muito claro que o dinheiro ele é um falso Deus, é alvo de idolatria de algumas pessoas. A segunda das 2.350 menções da Bíblia que é importante para o nosso tema é o que Paulo diz em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, quando ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição.
Preste atenção no que ele diz agora. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, primeiro Jesus está dizendo, cuidado, porque o dinheiro é um falso Deus. E o que a gente não faz por Deus? O que a gente não faz por um Deus que a gente adora? O que a gente não faz por um Deus que a gente idolatra? Né? Se você for ver aqui, é claro que é um assunto que não tem muito a ver, mas os hinos dos times de futebol, vê a devoção que as pessoas descrevem, o amor que elas sentem pelo time, e elas dizem que vão amar aquele time até morrer, que morreriam pelo time. É meio que uma descrição daquilo que a gente faz por um Deus. Né? O que nós não fazemos por um Deus? Jesus está questionando. E Paulo está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo o amor, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fica claro, portanto, aqui nessa palavra, esse trecho que o apóstolo Paulo nos instrui, que o dinheiro usado de forma incorreta, ele gera idolatria, ganância, avareza, corrupção do caráter. Há um ditado antigo que todo homem tem seu preço. A gente só precisa saber qual ele é. Será que isso é verdade? Mas a gente vê muitas pessoas se corrompendo. A gente vê pessoas se corrompendo por dinheiro, né? Então, assim, pessoas que a gente admirava, que a gente respeitava, que a gente olhava e falava assim, nossa, é uma excelente pessoa, e a gente escolhe ela como nosso representante, às vezes, né, como vereador, como prefeito, um deputado, daí a pouco a gente vê aquela pessoa envolvida em esquemas que a gente fala, gente, eu admirava tanto, respeitava aquela pessoa tanto, se corrompe, às vezes, por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro gera soberba, mentiras, desconfianças, desavenças e destrói relacionamentos. É só a gente observar uma família na divisão da herança. Você vai ver que pessoas que foram criadas juntas, que diziam se amar, que passavam todas as datas importantes para elas, virada de ano juntas, queriam sempre estar juntas. Agora elas têm um problema. Qual é o nome desse problema? Dinheiro. Será que o dinheiro de fato é o problema? Né? Mas elas estão sendo divididas por causa dessa questão. Então vamos lá. Nós temos aqui um problema. Qual é o problema? É uma coisa sensível de se falar, porque as pessoas se constrangem, mas é uma coisa importante. É constrangedor falar sobre dinheiro? Sim, em muitos aspectos é. As pessoas sentem a vontade de falar sobre dinheiro? Nem sempre. Mas é um assunto que merece atenção por causa de tudo que ele pode causar se ele não for levado a sério. Né? Ele pode causar transtornos enormes na vida das pessoas. Eu mesmo, como conselheiro de casais, eu já vi as pessoas superarem diversos problemas. Vocês não têm ideia da quantidade de problemas que eu já vi os casais casados superarem. Já vi eles superarem problemas com respeito, até fiz algumas anotações aqui de coisas que veio à minha mente hoje. Ó. Questão de integridade, questão de desafeto, problemas de relacionamento, problemas de saúde e até mesmo adultério. Eu já vi as pessoas superarem. E elas superam isso com muito mais facilidade do que problemas financeiros, do que divergências financeiras. Eu já vi problemas financeiros destruir mais casais do que o adultério. Por quê? Porque é um assunto importante, é um assunto que merece ser tratado com devido cuidado, que a gente precisa fazer os acordos necessários relacionados a ele. Mas o que a gente precisa saber sobre esse tema, né? Primeira coisa que eu destaco é que o dinheiro não é o problema. Se for para você, eu te passo o meu Pix. Você manda para mim e fica todo resolvido o seu problema. Dinheiro não é o problema. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, que o problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando você faz o dinheiro um ídolo. É quando você serve o dinheiro e o dinheiro não te serve. Esse é o problema. Agora, a Bíblia, por exemplo, ela descreve o dinheiro como uma bênção de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 17 e 18, alerta para que a gente não pense que nós estamos prosperando na força do braço, mas que a gente se lembre que é Deus quem dá força para a gente adquirir riqueza. Olha, então o dinheiro é uma bênção de Deus, a riqueza é uma bênção de Deus se for usada da forma correta. A Bíblia também diz que o dinheiro é uma bênção para o lar. O Salmo 128 diz que é um homem abençoado, o homem é abençoado o homem que teme a Deus, o Senhor, ele vive do sustento das suas mãos e ele é feliz. O sustento das suas mãos é uma bênção para o lar dele, né? É descrito assim, como é abençoado o homem que teme a Deus. Em terceiro lugar, ele é uma ferramenta para ajudar os outros, para abençoar os outros. E há um texto bíblico aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 19, que diz assim, ó,
Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha o que o texto diz. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta para eu abençoar o próximo, para eu ajudar as pessoas que estão ao meu redor também. O dinheiro é visto pela Bíblia também como um legado para os filhos. Discute-se hoje, não sei se vocês já viram a discussão, que hoje você não tem que deixar nada para os seus filhos. Você tem que curtir a vida. E tem uma onda de idosos que estão vendendo tudo que eles têm, torrando tudo para não deixar nada para os filhos, porque eles querem viver a vida. Os filhos é que lutem pelos seus, né? É claro que eu sou contra a pessoa também abrir mão de tudo dela, ficar ali cuidando daquelas coisas, e às vezes a própria saúde dela sendo prejudicada, porque ela não tem dinheiro, mas ela tem de onde tirar o dinheiro, então vende. Se é o caso, o idoso deve fazer isso. Mas hoje o discurso é isso, não deixe nada para os seus filhos. Viva a sua vida, tenha dinheiro, chegou no fim da vida, vende o que você tem, vai caçar uma praia, vai fazer uma viagem turística, mas não deixa nada para ninguém. Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 13, versículo 22. Ela diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos e aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, o homem de bem, ele deixa um legado para os seus filhos. É bom, isso é abençoador, você poder ajudar os seus filhos a começarem a vida deles, ou a terem, né, alguma coisa na vida. Nós, como cristãos, nós precisamos entender a importância do legado, a importância de abençoar a vida dos outros, né? Viva a sua vida, seja feliz. Chegou a velhice, vocês dois juntos, pega a sua esposa, pega seu marido, vai curtir a praia, vai passear, vai viajar, vai desfrutar desse tempo, mas preocupem-se em deixar um legado para os seus filhos nessa área. E por último, mais importante, ao meu ver, a Bíblia diz que o dinheiro ele é uma forma de servir a Deus e de impulsionar o reino. Está muito claro em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, quando o profeta diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Então é uma forma de honrar a Deus e é uma forma de impulsionar o reino de Deus também, né? Dinheiro é uma bênção, gente. Dinheiro é uma bênção, se ele for usado da forma correta. Então o problema não é o dinheiro. O problema é quando nós valorizamos o dinheiro mais do que as pessoas, né? E aí o dinheiro é algo que simplesmente ele é algo que pode ser usado para abençoar as pessoas e ele passa a ter um valor para nós acima até das pessoas, no caso, né? A Bíblia, falando agora sobre a questão do lar, sobre como o dinheiro deve ser administrado no lar cristão, acho que a gente não tem dúvida de que a Bíblia diz que o homem é o principal responsável provedor do lar, né? Essa responsabilidade, ela é do homem. O Salmo 128 diz isso. Vamos ler lá? Salmo 128. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, abençoado esse homem. Mas que bênção ele tem? A bênção que ele tem é que do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Aí vai falar agora sobre a família, sobre a esposa. Ó. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a casa do homem que teme ao Senhor, ela é abençoada pelo trabalho de suas mãos. O homem trabalha e leva o sustento para a sua casa, né? É interessante observar que no contexto aqui dos Salmos, no contexto bíblico, a mulher ela não tinha um trabalho fora do lar. O texto está dizendo que essa mulher, desse homem abençoado, ela está no interior do lar. Ela está gerenciando o lar aqui, nesse caso, né? Então, o texto, ao meu ver, ele nos demonstra que o homem é o provedor do lar e que a esposa deve ter contentamento com o estilo de vida que o marido pode proporcionar para ela aqui, nesse caso, né? A mulher pode ser provedora do lar? O que vocês acham? Existe alguma circunstância em que ela pode ser provedora do lar ou não? O homem é o provedor e já era, não se discute isso. Eu acho que se o homem está desempregado e ele está indo atrás e ela vai ter que sustentar por um período, eu acho que não muito longo, acho que tem que ter limite,
Aí, ok, acho que não tem problema. Então, provisoriamente, no caso de desemprego, a mulher pode assumir a... Acontece, né, desemprego. Pois é. Então, exato. Provisoriamente, no caso de desemprego, ela pode assumir. No caso de doença, uma vez que não haja uma outra fonte de renda e que aquele homem ele não possa mais trabalhar, nesse caso, ela pode assumir esse posto, né? E aí, hoje em dia, né, a gente também pode encontrar outros meios que nos faça remunerar, né? Seria interessante esse homem também não ficar dependendo totalmente da esposa. O que não é coerente com a nossa tradição cristã é que a mulher saia para trabalhar e o homem fique dentro de casa de boa, tranquilo. Isso não é coerente. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele diz que aquele que não trabalha, não come. Se você não trabalha, meu irmão, não come. Se você não se esforça para ajudar os outros, não coma. Em Efésios, no capítulo 4, vai dizer que aquele que roubava agora trabalhe para que com o fruto da sua mão ele possa ter com que acudir o necessitado. Então nós precisamos entender que não é coerente esse estilo de vida que a gente vê hoje, que a mulher sai para trabalhar e o cara fica dentro de casa, o cara é o dono da casa. Né? Isso não é coerente com a nossa visão cristã. Isso é coisa desse mundo maluco no qual nós estamos vivendo. No entanto, eu repito, é importante observar que o homem ele é o principal, o responsável pela provisão do lar, sozinho, da mulher que está no interior da casa. E aí, quando essa mulher, nos dias de hoje, nós temos outras concepções a respeito do papel do homem e da mulher na sociedade, quando a gente percebe que a mulher não fica só no interior da casa, é levantado algumas questões para a gente. Eu separei aqui 3 questões importantes sobre essa nova visão nossa de papéis do homem e da mulher na sociedade. A primeira pergunta é: a mulher deve trabalhar? Biblicamente, a Bíblia diz que a mulher deve trabalhar ou a Bíblia diz que a mulher deve cuidar do lar? Socialmente, a gente sabe a resposta. A mulher tem que se virar, não tem que depender de ninguém. Ela tem que cuidar daquilo que é dela. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia diz que a mulher deve trabalhar? Provérbios 31 fala que a mulher ela tem os seus negócios também, não é? Tem os seus negócios. Ela tem os negócios dela. Boa. Mas ele também não fala, tipo, não, ela tem que trabalhar. Mas também ela tem que cuidar do lar, é assim, a responsabilidade dela. Mas aí, num aperto, a gente também trabalha. No aperto, trabalha. Mas hoje as mulheres trabalham só por causa do aperto? Eu não, porque eu quero comprar maquiagem. Há algum tempo atrás, acho que tem mais ou menos um mês e meio, eu comentei até com a Duda, porque eu estava vendo Eu acompanho muito o Iago Martins, não sei se você conhece. Sei. E ele lançou um livro, né? Igrejas que Calam Mulheres. E aí, nesse livro, ele trata literalmente desse tema, que surgiu esse tema para ele começar a escrever quando teve o Congresso de Mulheres aqui na IPP. E aí, quando foi postado no Instagram da IPP, que tinha uma mulher no púlpito. Na nossa igreja? Foi muito atacado. Muitas pessoas assim, falou, como pode uma igreja tão tradicional como a presbiteriana colocar uma mulher num púlpito pregando, né? E aí ele escreveu esse texto baseado nisso. E tem uma parte do livro que ele cita que o que condiz com a mulher ficar em casa naquela época era que o trabalho era de campo. Então não existia algo tipo como se existe hoje de você ter uma renda para você sustentar um lar e tudo mais. Era algo mais comum, se todo mundo seguia essa tradição. Foi se mudando ao longo do tempo, né? Hoje em dia não é mais normal. Não é que não seja mais normal, mas não é comum uma pessoa... Não é a maioria que vai ter a condição de sustentar um lar muitas vezes sozinho. Entendi. Então, na concepção dele, a mulher deve trabalhar. Pois é, biblicamente, pessoal, não há uma proibição ou alguma coisa dizendo se a mulher tem que trabalhar biblicamente. Isso a gente não encontra. E quando a gente não encontra esse tipo de coisa, a gente precisa ir para os outros princípios bíblicos, né? Então tá, a Bíblia não ocupa do assunto, mas tem mulher trabalhando na Bíblia? Como que essas mulheres trabalhavam e como que elas administravam o seu lar? O que eu vejo na Bíblia de forma muito clara são as prioridades da mulher. Eu vejo isso de forma muito clara. Sabe, a gente pode fazer um estudo depois sobre isso. Mas eu vejo a Bíblia dizendo que a prioridade da mulher deve ser Deus, o marido, os filhos, o lar e o trabalho. Ó, em quinto lugar, o trabalho. Então, Deus, marido, filhos, lar e o trabalho. Já no caso do homem,
isso muda um pouquinho. Porque no caso do homem, as prioridades têm que ser Deus, a esposa, os filhos, o trabalho e o lar. Aqui fica invertido. Peraí, por que inverteu? Porque a prioridade da mulher é o lar. E a prioridade do homem é o trabalho para sustentar o lar. Então a coisa mais importante na vida da mulher é o lar. Isso significa que se essa mulher consegue manter o seu lar nutrido daquilo que ele precisa, da presença dela, e ela consegue trabalhar, uau, pode, não tem problema. O grande problema que a gente vê hoje na nossa sociedade é quando a mulher sai do lar, ela vai trabalhar e ela é muito bem sucedida no trabalho, mas isso a custas do lar. Os filhos se perdem, o marido acaba tendo problemas e o casamento tem problemas. Esse é o grande problema hoje que eu vejo como um empecilho para a mulher trabalhar. Nesse aspecto. Se ela negligencia o lar para ir para trabalhar, ela está errada, porque a prioridade dela é o lar. Mas uma vez que ela consegue cuidar do seu lar e ter uma vida, um trabalho fora de casa, que ela prospere, que ela seja bem-sucedida, que ela alcance postos muito altos, sem problema. Top que isso aconteça. Acho que tem uma questão também que é bem delicada, quando a mulher também vai trabalhar para poder manter um nível social da família, junto com o marido. Porque se ela diminui o salário dela, diminui o nível social. Tem que colocar as crianças numa outra escola. Às vezes quer trabalhar para continuar o dinheiro para pagar uma escola cara para o filho, por exemplo. Aí é onde entra uma questão importante. Se ela consegue manter a casa e o trabalho, tudo bem. Aí tem uma outra pergunta, que é a seguinte: se a mulher trabalha, ela tem que auxiliar na provisão, ela deve auxiliar na provisão do lar, ou o dinheiro é dela? Ai, boa pergunta, hein? Deixa eu responder que eu não sei. E aí? Porque isso é discutido hoje. Se o homem, a Bíblia diz que o homem é o provedor do lar e a mulher trabalha, então o dinheiro é da mulher. As pessoas acreditam nisso hoje, você acredita? Acredito. É. As pessoas acreditam. Tem mulheres que acreditam que elas não podem ajudar em casa porque o homem é o provedor e o dinheiro dela é dela. Aí é bem turista, né? Vai esperar a bunda dela. Mas é uma mentalidade que existe hoje, uma mentalidade que tem se popularizado. Tá? Então, olha só, se a gente for ver à luz dessa mulher de Provérbios que você citou, Inara, a gente percebe o seguinte, que ela era auxiliadora de confiança do marido, ela era disposta ao trabalho, dedicada aos afazeres do lar, ela era empreendedora naquilo que vinha à mão dela, ela era diligente, ela se envolvia nos negócios da família, ela zelava pelo trabalho social, seu marido era respeitado justamente por causa do posicionamento dela, ela auxiliava na provisão do lar, era sábia e ensinava de forma amorosa, ela era temente a Deus e tudo isso fazia com que o marido a elogiasse, os filhos a elogiassem e os moradores da cidade também a elogiassem. A gente percebe justamente a Bíblia dizendo que essa mulher era virtuosa por causa do seu auxílio ao marido, por causa da sua disposição de ajudar ele. Né? Então a Bíblia diz que os seus filhos não sentem frio, que eles não passam necessidade. Por quê? Porque essa mulher está auxiliando o marido na provisão do lar. Né? Então, uma vez que a mulher ela também trabalha, ela também deve atuar no auxílio financeiro do lar. Uma pergunta interessante agora, que eu acho que as mulheres querem saber. Se a mulher trabalha e ela auxilia nas despesas financeiras do lar, o homem também tem que ajudar nos afazeres de casa? Com certeza. Com certeza, né? E nós, homens, quando nós temos essa colaboração da mulher, a mulher que sai, que trabalha, que se esforça o dia todo e volta para casa e nos ajuda no auxílio financeiro do lar, nós não podemos sequer pensar que a gente está ajudando. Eu vou te ajudar aqui, vou lavar as louças. Ah, eu vou te ajudar, vou passar o chão. Não, é minha responsabilidade. Isso deixa de ser ajuda e passa a ser responsabilidade. Uma vez que a mulher assume esse papel de ser auxiliadora na provisão do lar, o homem tem que assumir o papel de ser auxiliador nas questões da casa também, né? E não pode ficar pensando que está ajudando, mas que ele está ali fazendo a parte dele no lar. Pergunta importante, de quem é o dinheiro no lar? Eu trabalho, minha esposa trabalha. Meu dinheiro é meu, o dinheiro dela é dela, ou como dizem hoje, né? Hoje uma esposa comentou assim, o dinheiro do meu marido é dele e meu, e o meu dinheiro é meu. E aí? Como que isso funciona? Se os dois trabalham, o dinheiro é de quem? Exato, a Bíblia diz em Gênesis, né, naquele texto tão conhecido, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. E aí o John Bevere e a Lisa Bevere, eles têm uma interpretação desse texto que é muito legal.
eles dizem assim, ó, Deus não vê o casamento como um mero contrato. Ele vê o casamento como uma aliança espiritual. É um acordo no qual as partes exclamam: estou dando tudo de mim a tudo de você. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é seu. E tudo que você é e tudo que você tem agora é meu. Tudo que fizermos será multiplicado, engrandecido e aumentado por causa dessa bela troca. Uma aliança, como o casamento, ela proclama alegremente: estou sem saída, estou feliz por isso. Isso é engrandecimento. Então, o casamento ele é uma chamada para que os cônjuges entreguem tudo de si um ao outro. Essa é a ideia. Nós não devemos entrar no casamento com essa ideia de que meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele, que a gente não são coisas que a gente não vai mexer, sabe? Não, a gente até ajuda, mas o que sobrou do meu dinheiro é meu. E o que sobrou do meu dinheiro é meu. Ninguém vai mexer nisso aqui. Até dividiu as despesas, sobrou, cada um fica com o seu. Não é assim que é o casamento cristão. O casamento cristão é o seguinte: eu recebi tanto, tá aqui. Junta, engrandecimento. Nós nos empoderamos. Agora nós temos uma condição de pagar as nossas despesas. Tudo que nós temos é nosso, da nossa família, do nosso casamento, para o nosso bem, para o nosso proveito e para o nosso deleite, né? É importante a gente ter essa compreensão. E vale lembrar também que Jesus, num contexto em que eles achavam que Jesus estava expulsando demônios, em nome de um demônio, né? Ele é Beelzebul, ele dá ordem aos demônios, os demônios o ouvem. E aí Jesus ele fala uma coisa para a gente que é muito interessante, que pode ser aplicado aqui. Está descrito em Mateus 12, 25. Jesus diz assim: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, se eu entro no casamento com reservas, isso é meu, isso é seu, ninguém mexe nesse espaço, tem algo errado. Nós não estamos prontos para nos tornar uma só carne. E aí, eu estava aconselhando um casal recentemente que eles estão com uma dificuldade muito grande nessa área financeira. Sabe? Essa ideia de que a mulher pensa que o marido é o provedor e que o dinheiro dela é dela, é uma verdade. Então, eu lidei com um casal essa semana desse jeito. A mulher, ela não vai auxiliar, ela disse que não vai auxiliar dentro de casa, que o dinheiro dela é dela para ela gastar como ela quiser e o marido tem que sustentar. Isso é o quê? Feminismo radicalizado? Boa parte disso é essas filosofias que a gente vê nesse tempo. Só que, de outro lado, eu acabei aconselhando também semana passada um caso de uma mulher que o marido, depois que se casaram, pediu demissão do trabalho, ela que sustenta a casa e o máximo que ele faz é pagar o condomínio. A casa é dele, a casa que eles moram é dele, olha só, não é deles, é dele. A casa é dele. Ele paga o condomínio e ela paga todo o resto. Olha como esse assunto ele é complexo. Eu atendi, tempos atrás, uma mulher que ela não trabalhava, o marido a impedia de trabalhar, e ela tinha que pedir dinheiro a ele para comprar as coisas de necessidade básica dela. As coisas mais simples que ela precisava, ela tinha que chegar nele para poder pedir. Já atendi um marido que ele recebia o dinheiro, colocava o dinheiro na mão da esposa e ele tinha que pedir ela dinheiro para poder comprar as coisas. Era ele que trabalhava. Ela não trabalhava. Ele pegava todo o dinheiro e colocava na mão dela. Ó, tá aqui. Você pode cuidar das nossas despesas. Se ele precisasse comprar uma passagem de ônibus, ele tinha que pedir o dinheiro. Me dá o dinheiro aqui porque eu estou precisando para comprar uma passagem. Eu estou querendo comer um lanche no trabalho. O cara tinha que pedir dinheiro e a mulher ficava regrando. Poxa, o dinheiro era dele. No sentido de que ele conquistou. Ele entregou, agora é nosso. Mas a mulher pegava o dinheiro que ele conquistou, que agora era dos dois, e ficava regrando se ela ia dar o dinheiro para ele lanchar no trabalho ou não. Olha como isso pode ser um problema para a gente. Olha como chegar no casamento e você não saber, por exemplo, se o Renê quer que você trabalhe depois de casado, pode ser um problema. Óbvio que vocês já sabem disso. Mas imagina, de repente, você chegar no casamento e o Renê falar com você: mulher minha não trabalha. Mulher minha fica dentro de casa. Ou, de repente, sei lá, acontecer de você ouvir o seu marido falar assim: agora quem vai sustentar a casa é você, eu vou ficar aqui de boa. Dou 3 tapas. Uma voadora. Gente, é muito interessante a gente pensar que você não é obrigado a casar com ninguém. Você não é obrigado. Mas presta atenção, a partir do momento que você assume o compromisso do casamento, você está assumindo uma aliança diante de Deus. E nós precisamos levar a sério essa aliança e conversar sobre tudo que é importante para a gente, para que depois de casado a gente não queira quebrar essa aliança que nós assumimos diante de Deus. Claro, tem coisas que vão ser surpresas para a gente. Vai acontecer. Mas se você pode se preparar, pode fazer os acordos mais importantes para aquilo
que para você pesa, tem que fazer, porque depois você vai chegar e falar, Deus, a gente não conversou sobre isso. Peraí, o casamento judaico, só para você ter uma ideia, ele tem vários ritos ao longo dele, inclusive a quebra da taça. Vocês já viram no casamento judaico? O pessoal quebrar a taça? O que é a quebra da taça? É um momento em que eles fazem uma alegoria à destruição do templo. Mesmo nesse momento feliz, nós fazemos menção de lembrar que o templo do Senhor foi destruído. Eles quebram a taça. O casamento ocorre dentro da chopá, né? Que é aquele negócio de graveto. O cedro significa o homem, são dois elementos, né? O cedro e o pinheiro. O cedro é o homem e o pinheiro é a mulher. Eles estão entrelaçados, os gravetos, formando aquela cabana que é a chopá, que significa que os dois juntos, o cedro, o pinheiro, o homem e a mulher, agora formam um novo lar. E eles, a partir daquele momento, estão se emancipando dos pais para aquilo. Só que há um momento em que é lida a ketupá no casamento judaico. O que é a ketupá? É a responsabilidade do homem com a sua mulher no casamento. Eles fazem acordos, eles conversam, e o homem é lido para o homem quais foram os acordos que eles fizeram, e o homem vai dizer sim ou não para aqueles acordos. A gente precisa entender a seriedade do casamento. O casamento não é um contrato, mas civilmente, né, diante de Deus, ele não é um contrato, mas civilmente ele também tem esse aspecto contratual. E aí, o que todo casal de namorados deveria conversar, uma vez que eles percebem que estão amadurecendo, que o namoro, né, está indo para um noivado, quem sabe daqui a pouco é um casamento? Eu acredito que, por mais delicado que isso seja, o casal precisa saber quanto cada um deles ganha. E aí, quanto é que você ganha? Qual que é o seu salário hoje? Você ganha quanto? Isso é importante saber. É importante saber quanto você deve. Quanto você deve. Lembra que eu falei que eu me casei com a Michelle, ela tinha comprado um MP3 que ela ia pagar em 24 vezes? Que horror! 24 vezes de poucos reais, menos de 20 reais. Mas ela casou comigo e depois de casada a gente ficou pagando aquelas parcelas daquele negócio, né? Eu não sabia. Poxa, fiquei sabendo depois que as notinhas começaram. O boleto do MP3 é quase um financiamento de um carro, né? Mas estava lá. Quanto é que você deve? Porque a partir do momento que vocês se casam, isso vai comprometer a renda do casal. Né? Então, quanto é que você deve? Quais são os seus gastos fixos? Sabe por quê? Vamos lá. Vocês dois vão se casar. Ok, daqui a pouco vocês se casam, e aí você tem uma renda, ela tem a renda dela. Só que ela tem as despesas dela com o cuidado dela pessoal. Ela gosta de mexer o cabelo, de fazer uma sobrancelha, a unha. Né? Ela tem essas despesas. Você precisa saber qual é o valor dessas despesas para que depois que vocês se casem, você não ficar, né, tolindo ela naquilo que já é uma despesa que ela tem como fixa. Senão o cara fica assim, a mulher trabalhou, colaborou com as despesas do lar, agora sobrou um montante, e ele fica assim, não vai dar para você poder fazer sua unha esse mês. Ó, vai ficar com a sobrancelha aí toda esgranfeada, porque não vai dar. Né? Não vai dar para pintar o cabelo, enfim. Peraí, quais são as suas despesas fixas? Com o que eu estou me comprometendo aqui? Todo mês você gasta quanto com isso? Academia, quanto é que você gasta com a academia? Meu irmão é malhadão, meu irmão tem uma despesa altíssima com a academia. Depois eles chegam em casa, marido, mulher, aqui está o nosso dinheiro. E ela, a mulher sabe que ele tem uma despesa com a academia que ela não pode comprometer aquilo porque é a profissão dele, né? Então a gente precisa saber quais são os seus gastos fixos. O homem e seu carro, né, meu jovem? Qual é o seu gasto fixo com o seu carro? Tem gente que reclama, né? Fala, né, fica alisando o carro, leva carro para lavar lá no lavador e tem higienização disso, aquilo, e fica reclamando daí para o salão. Olha só como isso é um problema, né? Quais são suas despesas fixas? O que você faz com o que sobra? O que sobrou do seu dinheiro, o que você faz? Você gasta, torra tudo ou você tem investimentos? O casal precisa perguntar isso, sabe? É importante. Outra pergunta. Você tem perspectiva de melhorar financeiramente? Ou você está contente com isso aí e vai ser isso aí pelo resto da vida? Quais são as suas expectativas para melhorar nessa área? E por último, uma pergunta muito importante é: você é dizimista? Você dizima de tudo que vem na sua mão? Por que essa pergunta é importante? Malaquias deixa muito claro: roubará o homem a Deus? Uma pessoa que recebe e ela não é dizimista, ela está roubando a Deus. Isso significa que ela está sendo infiel a Deus. Uma pessoa infiel a Deus será fiel a você? Para mim é um parâmetro importante. A fidelidade de uma pessoa a Deus é o mais importante para mim. O amor da minha esposa a Deus é mais importante do que se ela me ama, se ela declara esse amor para mim. É importante por quê? Porque eu vivo o reflexo do amor dela com Deus. Se ela é fiel a Deus, então isso para mim diz muito. Quando eu comecei a namorar a Michelle,
eu estava desempregado, e aí eu comecei a trabalhar. Quando eu fui trabalhar, ela fez questão de saber quanto que eu recebia. Ela queria saber quanto eu recebia. Eu falei, recebo tanto. E aí, na hora que eu fui entregar o dízimo, ela falou assim, você está colocando 10% aí dentro mesmo? Eu falei, 10%, estou colocando aqui dentro. Por que isso era importante para ela? Porque o meu padrão de fidelidade a Deus refletia no meu padrão de fidelidade a ela. Então, você é dizimista, isso para mim é fundamental. Tá? É muito importante que vocês conversem sobre isso. Bom, hoje em dia se discute o seguinte, quem é que paga a conta depois do lanche do casal, né? Eu vou falar com vocês a minha visão. Se eu fosse mulher e no final o cara pedisse para eu poder repartir a conta com ele, meu irmão, já era. Tô fora, não existe isso, tá? Porque na tradição cristã, o homem é quem corteja, vaso. O homem é quem corteja. E o homem que corteja é o homem que assume as despesas financeiras daquele início de relacionamento, tá? Então essa é a minha visão sobre isso. Tem alguma questão bíblica que diz que o casal não pode dividir a conta depois de um lanche? Não tem. Mas, assim, tradicionalmente, a gente vê que o homem, no cortejar da namorada, ele paga as despesas. Vou te dar uma questão de hombridade, só para você ver uma questão de hombridade. Eu e Samuel, nós trabalhamos juntos aqui. Na hora do almoço, se eu convido o Samuel para poder almoçar, Samuel, vamos almoçar? Ele não leva a carteira. Por que ele não leva a carteira? Eu convidei. Eu vou pagar. Entendeu? É assim que funciona. E o mesmo eu faço. Se ele me convidou para poder almoçar, na hora que a gente senta para poder almoçar lá, eu não levanto para pagar, porque aquele dia foi ele que me convidou. Olha só, que amizade legal. É assim, e eu faço assim ao longo da minha vida. Ao longo da minha vida a gente faz isso. É óbvio que eu percebi que não tem um relacionamento com aquela pessoa. Aquela pessoa não é minha amiga. Eu não vou exigir que aquela pessoa pague a conta só porque ela me convidou. Mas quando a gente entende que isso são regras de boa conduta, né, de boa amizade, poxa, então eu chamo, vamos tomar um café? Vamos, quem vai pagar o café? É eu, cara. Se eu estou te chamando, eu vou pagar o café. Entendeu? Essa é uma questão importante. Para a gente finalizar aqui, queria compartilhar com você alguns princípios bíblicos sobre finanças. Coisas que vocês devem levar para a vida. A primeira é a seguinte, o dinheiro não é seu, não é dele. Esqueça isso. Nós somos mordomos de Deus, o dinheiro é de Deus. Essa é a verdade. Lá em 1 Crônicas 29, verso 14, Davi, ele vai construir o templo e Deus fala, você não vai construir. E aí Salomão construiria o templo. Mas Davi levanta uma oferta para Deus, para construir o templo. E quando Davi vai entregar essa oferta, ele diz assim, de fato, Senhor, eu e meu povo não podemos te entregar nada, porque tudo vem de ti. Toda a riqueza que nós temos vem do Senhor. É o que Deuteronômio 8 está dizendo para a gente. Não pense que você conseguiu na força do seu braço. É Deus quem te deu força para adquirir riqueza. Então nós somos mordomos do dinheiro, tá? Segunda coisa, nós precisamos ser generosos e exercitar a caridade. Eu sei que você é dizimista e ofertante, acredito nisso, mas você também abençoa o pobre com o seu dinheiro? Eu não estou falando para você dar dinheiro para pessoa que bate na janela do seu carro no sinal. Eu estou dizendo para você abençoar pessoas que você sabe que precisam. Eu fiquei atormentado recentemente quando uma missionária que eu conheço mandou uma mensagem para mim. No dia eu não pude ajudar ela porque ela estava com uma necessidade. Eu falei, meu Deus, me dá a condição que eu quero ajudar essa mulher. Essa mulher precisa. Não é o cara que está lá, né? Às vezes está a vida que ele está levando lá por escolha, porque decidiu fazer aquilo, que gosta da vida fácil. São pessoas que a gente sabe que estão necessitadas do nosso lado. Você abençoa as pessoas? Você precisa aprender isso, porque isso também é algo bíblico, generoso. Ser caridoso com as pessoas, tá? Em segundo lugar, dinheiro também tem a questão do dízimo e das ofertas. A gente precisa dizimar e precisa ofertar. E Provérbios capítulo 3, verso 9 diz algo interessante, cara. Eu acho muito lindo esse texto de Provérbios 3, 9, que ele diz assim, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É tremendo esse negócio, porque o dinheiro é de Deus. Deus pede que a gente entregue 10% para o sustento da obra dele, mas toda vez que Deus fala, me dá, ele promete que vai dar mais. Isso é tremendo. Se você vê, ele fala assim, tragam os dízimos à casa do tesouro. Por quê? Porque eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês bênçãos. O texto de Provérbios está dizendo, honra o Senhor com o que sua terra produz, e se encherão de trigo os seus lagares e de vinho a sua despensa. Isso é tremendo. Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele espera que nós sejamos fiéis a ele. A Bíblia diz que nós devemos evitar dívidas,
Lá em Romanos, capítulo 13, verso 8, diz que a ninguém devais nada, no seu amor. Nós não devemos dever nada para as pessoas. Então, evitem dívidas. Uma coisa importante, Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13, fala sobre o contentamento. O apóstolo Paulo descreve diversas situações e ele diz: em todas essas coisas eu aprendi a estar contente. Tendo muito, tendo pouco, tendo com o que me vestir, não tendo com o que me vestir, passando necessidade, tendo muito, eu aprendi a estar contente. Esse contentamento é aquilo que nos dá o cuidado para que a gente não dê um passo além da nossa perna, né? Você vai dar um passo além da sua perna para poder ter um padrão que você não tem condições de sustentar. E depois você acaba atraindo prejuízos. Eu atendi recentemente um casal que eles estão num padrão, estão crescendo financeiramente. E nesse crescimento financeiramente eles quiseram dar um up, mas no sentido de ostentação. Eles alugaram uma casa de 25 mil reais, contrato de 2 anos. E isso está acabando com o casamento deles, porque eles estavam progredindo, mas estagnaram. Isso está trazendo um prejuízo para eles. A gente precisa ter contentamento. E por último, o dinheiro serve para a provisão da família. O dinheiro que nós temos é para a provisão do nosso lar. Não é para você ficar aproveitando, vivendo sozinho para lá. Tem muita pessoa que entra no casamento e fica com a mentalidade de solteiro, né? Não, eu quero que todas as minhas necessidades sejam supridas. Não, nós primeiro precisamos suprir a necessidade do casamento, do casal, da família. E depois nós suprimos as necessidades individuais. Bom, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz algo que todos nós conhecemos, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se um casal, ao se unir, eles têm a visão de que eles estão se tornando uma só carne, eles entendem que estão entregando um ao outro mais do que dinheiro. Eles vão dividir um com o outro mais com a conta bancária. Eles estão entregando a fonte da vida um para o outro, que é o coração. A conta bancária é o mínimo que a gente deve dividir. Nós vamos dividir coisas muito importantes ao longo da nossa vida. Então, a mentalidade que nós devemos ter como casais é: o que eu tenho não é meu, é de Deus, mas Deus nos deu para que nós pudéssemos gerir, gerenciar, administrar. Nós faremos isso em prol do nosso bem, em prol do nosso e não do meu bem. Então, eu sugiro que durante essa semana vocês conversem sobre aquilo, né? Aquilo que eu falei, todo casal de namorado que está aí amadurecendo deve falar. Quanto é que você ganha? Essas conversas legais, né? Quanto é que você deve? Quais são os seus gastos fixos? O que você faz com o dinheiro que sobra? Você tem perspectiva de melhorar financeiramente? Você é dizimista? Conversem sobre isso. Falem sobre os planos de vocês. Falem sobre a forma que vocês vão administrar. Até porque eu vou dizer que eu concordo com essa pessoa em partes, tá? Ela disse assim, numa conversa que eu tive hoje: a forma como vão administrar não é importante, desde que os dois estejam de acordo. Nós estamos vivendo um tempo de filosofias mil. A melhor forma de viver é a Bíblia. A melhor forma de a gente viver é como a Bíblia diz que a gente tem que viver. Agora, se você acha que o dinheiro é seu e que o dinheiro dela é dela, e vocês estão de acordo com isso e vão viver, é importante que vocês estejam de acordo. Façam os acordos necessários para que vocês se casem e sejam felizes nessa área. Vamos orar por isso? Vamos falar com Deus sobre isso. Pai, nessa noite, nós ouvimos sobre um assunto importante, Pai: o dinheiro. Nós acabamos de entender que o próprio Jesus compara ele a um Deus, um falso Deus. Mas há um falso Deus que as pessoas adoram, que as pessoas idolatram e que as pessoas estão dispostas a ir até as últimas consequências por causa dele. Um falso Deus que destrói amizades, que destrói relacionamentos amorosos e que põe nações em guerra. A palavra diz que um reino dividido e uma casa dividida não prospera. Portanto, sendo esse assunto um assunto tão importante, que o Senhor possa nos conduzir para que façamos acordos nessa área e que consigamos gerenciar o dinheiro no casamento para a glória do nome do Senhor. Que o seu nome seja glorificado com a nossa gestão financeira e que nenhum de nós tenha necessidades não supridas, Pai. Que o casamento não seja um impedimento para que as necessidades individuais sejam supridas, mas que seja aquilo que o John Bevere e a Lisa falou, Deus, que seja um engrandecimento, a fim de que, quando os dois se juntarem, eles possam suprir as necessidades do casamento e as necessidades individuais um do outro. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Amém. Comentários sobre isso? Tem uma frase que é muito comum das mães falarem para as filhas, né? Que é assim, filha, você tem que achar um cara do seu nível para cima, hein? Não aceita menos que isso. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, por exemplo. Minha mãe falou isso para mim. Você trabalha, você estuda, não sei o que, você tem que achar um cara que vai estar do seu patamar para cima. Até hoje falo. Ai, amor. Vou te contar uma coisa sobre isso aí, depois se você tiver algo a acrescentar, você pode acrescentar. Eu conheço um casal na minha cidade que pensa as dificuldades que esse casal já passou. Pensa. Vou só te citar uma. O marido está saindo de casa no carro, uma Pajero pesadona, o filho começando a engatinhar, ele passa em cima do filho e mata o filho. E eles superaram isso, os dois. Pensa num casamento forte? Esse casamento. Essa mulher é médica e ela é uma das médicas mais bem-sucedidas da minha cidade. E o cara era um empregado de fazenda lá. Essa mulher casou com ele porque ela amava, ela viu que ele era íntegro, que ele era honesto, que ele era homem de Deus. E depois que ela casou com ele, sabe o que ela fez? Ela falou assim, você vai ser médico junto comigo. Ela ajudou o cara a dar um up na vida dele. E hoje os dois juntos, olha só, o dinheiro é nosso. Eu ganho mais do que você, o dinheiro é nosso. Eu quero te ajudar, se você tem sonhos, eu quero te ajudar a chegar lá para que a gente se equipare. Então essa é a ideia, sabe? Então, por exemplo, depois que eu e Michele nos casamos, a gente conseguiu alcançar coisas que a gente não alcançaria sozinho. Entende? Então, assim, poxa, eu queria fazer uma faculdade e não tinha condições, a gente se casou. Antes de me casar, eu não tinha condições. Depois que a gente se casou, eu tive todas as condições possíveis. Entende? Isso é importante. E eu vejo isso muito na vida dos dois, sabe? Cara, os dois hoje são médicos. Ela saiu das clínicas em que ela trabalhava e ela montou a clínica com o marido dela. Você entende isso? Essa é a ideia. Essa é a questão. Então faz sentido? Faz, mas os dois precisam estar dispostos. Hoje, meu amor, você ganha mais do que eu. E, poxa, isso é uma coisa que a gente vê na sociedade acontecendo. Mas você vai usar o fato de você ganhar mais do que eu para me oprimir ou para me impulsionar? A ideia é que a gente impulsione um ao outro, né? Mas você tem mais? A gente também não pode exigir o estilo de vida que os nossos pais têm e jogar num relacionamento, né? Exato. Do tipo, eu só vou casar se a gente tiver tal carro, tal apartamento, tal não sei o quê. Não é assim que funciona. Porque vocês estão formando algo novo. E tem que ter o entendimento de que é algo novo dentro das condições que nós temos, não é nas condições dos nossos pais, né? Os nossos pais tiveram aquela condição ali, eles batalharam para aquilo. Tem aquele assim, o cara não deve tirar uma mulher de dentro de casa se ele não puder dar o que os pais davam. É errado. O cara tem que dar o que é digno para a mulher. Não é o que os pais, a mulher está saindo de casa entendendo que ela não vai ter tudo que tem dentro da casa dos pais. Ela vai ter aquilo que é uma vida digna que os dois podem assumir. Essa é a grande questão, né? Tranquilo? Então Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, galera. Nossa, semana passada estava cheio, hoje tá. Acontece. Falar de jeito não pode.